Maravilhoso é poder contemplar a presença do nosso Deus. Louvado seja o nosso Deus pelo nosso acampamento, né? Estamos aí basicamente no nosso segundo dia. Como tem sido abençoado estar aqui em comunhão com os irmãos. Eu vou pedir a todos que se coloquem de pé, vou estar orando neste momento para iniciarmos assim o nosso culto. Senhor, nosso Deus, nosso Pai que estás nos céus, nós somos gratos a Ti, meu Deus, por mais esse dia que o Senhor nos concedeu. Te agradecemos, ó Deus, pelo privilégio que temos de estarmos aqui, ó Pai, juntamente com os irmãos e amigos, ó Pai, com o único propósito, ó Deus, de louvar e engrandecer o Teu santo nome, ó Pai. Colocamos em Tuas mãos, ó Deus, este acampamento, ó Deus, tudo que ainda virá a acontecer, ó Deus, que tudo seja somente para glorificar o Teu santo nome. Nós te agradecemos por tudo, te pedimos um culto abençoado em Tua presença. É no nome de Jesus que nós choramos. Amém. Amém. Ainda em pé, nós vamos estar louvando a nosso Deus com 2 cânticos. O cântico Não Mais Eu e Jesus em Tua Presença. Cantaremos o cântico Jesus em Tua Presença.
contemplamos tua face, rendemos-nos a ti, pois um dia sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos tua face, rendemos-nos a ti, pois um dia sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagava agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar, Senhor, e fazer seu nome grande, grande, e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, só pra te adorar, Senhor, e fazer seu nome grande, grande, e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, estamos nós aqui. Amém. Enquanto ainda estamos de pé, vamos estar citando o nosso tema, um tema aí bem propício, né? Vivendo para a glória de Deus, que possamos viver a cada dia para a glória do nosso Deus. Vou pedir aos irmãos que estejam repetindo juntamente comigo esse tema tão bonito aí do nosso acampamento. Vamos lá? Vivendo para a glória de Deus. Eu vou pedir que Lani esteja fazendo oração de gratidão ao nosso Deus por este acampamento e tudo que ainda vai acontecer por aqui nesses dias. Senhor, meu Deus, te louvo, Pai, porque nesse dia o Senhor permitiu que estivéssemos aqui. Obrigada, Pai, pela comunhão desde ontem, que o Senhor tem permitido que nós, povo do Senhor, juntos, ó Deus, pudéssemos reunidos e estarmos, ó Deus, para mais um acampamento. Te louvamos por este primeiro culto, por podermos sentir, ó Deus, a Tua presença por meio da vida de cada irmão, por meio dos louvores cantados, ó Deus, e logo mais pela Tua palavra apresentada. Que o Senhor permaneça conosco todos esses dias, ó Deus, cuidando, protegendo, ó Deus, dispensando graças por meio da Tua comunhão conosco, ó Deus, e nós uns com os outros, ó Deus. Nos abençoe, abençoe a irmã Jeane na frente dessa primeira parte, o pastor Ramon com a palavra que trará logo mais, que seja de edificação para as nossas vidas. Que seja abençoando cada um de nós. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Amém, os irmãos. Podei-vos assentar. Neste momento eu vou estar chamando aqui à frente as irmãs que estão aqui da MCM. A gente vai estar louvando a nosso Deus com os nossos hinos.
amém, por este belo hino, né? Que Jesus possa, assim, habitar em nossa vida a cada instante. Eu vou pedir aos irmãos que abram suas Bíblias no livro de Salmos 104. Amém? Nós vamos ler do 1 ao 4. O título desse versículo é Louvor ao Deus Criador. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Senhor Deus meu, como Tu és magnificente, sobrevestido de glória e majestade, coberto de luz como de um manto. Tu estendes o céu como uma cortina, pões na água o vigamento da Tua morada. Tomas as nuvens por Teu carro e voas nas asas do vento. Fazes a Teus anjos ventos e a Teus ministros labaredas de fogo. Amém? Que o Senhor possa aplicar a sua palavra em nosso coração. Iremos louvar o nosso Deus com o cântico Corpo e Família. E neste momento é o momento, né, dos irmãos estarem se confraternizando, cumprimentando, dando um abraço no irmão, no amigo, né, que está aqui. E agradecendo por estarem aqui, né? Se tiver alguém aqui que esteja nos visitando, que Deus possa estar abençoando grandemente a vida de cada um e sintam-se bem em nosso meio. Recebi o novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpos e assim bem ajustando, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo compromisso no grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão.
Podem se assentar. Vamos ainda louvar nosso Deus com o hino 411 do cantor cristão. Estamos a gozar este ensejo, bom desejo, que emoção a Deus louvar. Oh, cantemos, pois com alegria, neste grande, muito festivo dia vem. Vem o que nos fez o Rei dos Reis. E alegria neste dia enche-nos o coração. Inimigos e perigos já venceu o capitão. Oh, cantemos, pois com alegria neste grande, muito festivo dia vem. Vem o que nos fez o Rei dos Reis. Que alegria neste dia tem os crentes em Jesus, reunidos os remidos, fazem culto em sua luz. Oh, cantemos, pois com alegria neste grande, muito festivo dia vem. Vem o que nos fez o Rei dos Reis. Deus glorioso, Deus bondoso, abençoa-nos aqui. Que essa igreja sempre seja consagrada só a ti. Oh, cantemos, pois com alegria neste grande, muito festivo dia vem. Vem o que nos fez o Rei dos Reis. Amém. Nesse momento eu vou estar orando, logo após o pastor Ramon tem a palavra. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te rendemos graças, ó Deus, por tudo quanto o Senhor já tem feito em nossas vidas, ó Pai, de ontem para hoje, ó Pai, e sabemos, ó Pai, que Ele ainda irá fazer nesse acampamento, ó Pai. Nós colocamos em tuas mãos a vida do pastor Ramon, ó Deus, que está na entrega da tua palavra, Senhor, que o Senhor use o teu servo, ó Deus, para estar trazendo aquilo que vem do Senhor, Pai. Que possamos, ó Deus, ainda ficar mais abençoados do que já estamos aqui, ó Deus, em comunhão com cada irmão, Senhor. Te pedimos, ó Deus, em favor do nosso dia, ó Pai, do culto à noite, que tudo, ó Deus, seja somente para honrar e glorificar o teu santo nome. Nós te rendemos graças por tudo. Te pedimos, ó Deus, em favor da vida daqueles que não estão aqui. O Senhor vai de contra cada um, ó Deus, e aqueles que ainda estão a caminho, ó Deus, que ainda vão vir, que o Senhor os traga debaixo dos seus cuidados. Obrigada por tudo, é o que eu te oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Pastor Ramon. À vontade. Irmãos, muito bom dia. É uma alegria estar com vocês. Deu tempo para sentir saudade, né? Estive com os irmãos aí no ano passado, numa conferência com o Ministério de Mulheres. Foi uma alegria. Muito bom realmente poder compartilhar com vocês a vida cristã. Esse microfone não sai no som não, né? Isso é só para transmissão. Desculpa. Então me dá isso aqui. Desculpa. Eu tô aqui tranquilo, falei, rapaz, tem alguma coisa fora do eixo aqui. Muito bem, então, irmãos, retiro geralmente é assim, no primeiro dia a gente está com o gás, né? Aquela animação, aquela empolgação, doido para ter tempo com todo mundo, para
exercitar a comunhão cristã, vai chegando no segundo dia, a gente tem que acordar às 6 horas da manhã, comer e azucrinando o ouvido da gente, né? E depois ainda ter que ouvir que a gente acordou 8h30 da manhã, né? É um problema isso aí. E aí a gente vai esmurecendo, chega no último dia a gente tá só o pó mesmo, né? Assim, eu espero que não seja o caso aqui, né? Acho que vocês são bem vigorosos, alguns aí têm uma larga experiência nessa vida de retirante, e eu acho que no final aqui nós teremos pelo menos uns 10 ainda nesse nível de vigor aí, para aguentar até o último dia. Irmãos, nós vamos tratar aqui nesses dias, em todas as falas que eu terei, sobre viver para a glória de Deus. É muito comum, quando nós falamos dessas questões, é muito comum que as pessoas pensem que viver para a glória de Deus seja viver vida de igreja, sabe? Fazer trem de igreja, para usar o bom mineirês aqui. No entanto, a vida cristã, ela é muito mais do que as atividades da igreja. A vida cristã diz respeito a um envolvimento com o reino de Deus que extrapola os dias de culto, culto de oração, culto de estudo bíblico, ou até mesmo culto no domingo. A vida cristã e a vida que resulta em glória para o nome do nosso Deus, ela é vista, experimentada em todas as coisas. Como o apóstolo Paulo diz, né? Se vocês forem comer, ou beber, ou fazer qualquer outra coisa, isso precisa ser feito para a glória de Deus. Então, às vezes, a gente tem aquela ideia de que a vida cristã que glorifica a Deus é aquele crente quadradinho, né? De terno e gravata, bonitinho, indo para a igreja. Claro, a gente tem que ir para a igreja, tem que viver em comunhão com os irmãos, tem que servir a comunidade, tudo isso. E então, nesses dias aqui, pensando que a vida cristã extrapola esse aspecto, vamos dizer assim, meramente religioso, do estereótipo, né? Pensando que a glória de Deus ela deve ser vista no dia a dia, nos seus relacionamentos, na maneira como você serve as pessoas, como você ama aqueles que estão à sua volta. Eu gostaria de propor aqui com os irmãos algumas reflexões sobre essa questão. E hoje, então, eu gostaria de pensar com vocês sobre como nós podemos e devemos glorificar a Deus no mundo. Porque nós criamos, dentro do cristianismo de modo geral, aquela perspectiva de que a partir do momento em que nós somos crentes, nós saímos do mundo, é verdade, né? O mundo é tirado de nós, o pecado, nesse sentido o mundo é tirado de nós, mas nós permanecemos no mundo, nós estamos nos relacionando com pessoas que ainda não temem a Deus, não amam a Deus. Os nossos colegas de escola não são crentes ainda, na sua grande maioria, os colegas de trabalho, os nossos parentes, nós estamos inseridos no mundo. E aqui, inclusive, vale a pena lembrar a oração do Senhor Jesus. Olha, eu não peço, Pai, João 17, lembram? Eu não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Então nós estamos nessa sociedade, nós estamos vivendo nesse mundo podre e perverso, e imoral e violento e idólatra. No entanto, qual deve ser a nossa atitude como pessoas que vivem nesse mundo que no entanto, não pertencem a ele? Eu quero propor, dentro daquele texto que é fundamental para tratar dessas questões, quero propor então algumas reflexões aos irmãos aqui nesta manhã. Abram suas Bíblias, por favor, no Evangelho de Mateus, capítulo 5. Então alguns já estão pensando assim, eu já ouvi acho que uns 50 sermões nesse texto, eu não aguento mais, né? Ouvi falar que eu sou luz do mundo e sal da terra, né? Mas humildemente eu quero propor aos irmãos aqui algumas reflexões sobre esse texto, né? É sempre bom relembrar as mesmas coisas. E esse texto aqui nos ensina como nós devemos glorificar a Deus no mundo. Esse texto aqui nos ensina como a glória de Deus pode ser vista em nossa vida enquanto nós nos relacionamos com aqueles que são de fora. Mateus capítulo 5, nós leremos aí do verso 13 ao verso 16. Acompanhe comigo a leitura com fé, porque estamos diante da palavra de Deus. Diz assim: Vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para mais nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca-se no lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão na casa.
Assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Vamos orar, irmãos? Senhor, nós estamos diante de Ti, ó Pai, para suplicar a Tua graça. Cada um de nós aqui pertencemos ao Senhor. Nós fomos comprados com o sangue do Teu Filho e fomos feitos Teus filhos adotivos, pertencemos ao Senhor, a nossa vida está escondida em Ti e por isso nós humildemente queremos suplicar o Teu favor. Estamos diante da Tua palavra, Pai, e como Teus filhos, como ovelhas sedentas, famintas pela verdade do Senhor, e mais do que isso, famintas pelo Senhor, nós queremos ouvir a Tua voz nesta manhã. Que o Senhor encontre lugar em nossos corações e que o Senhor mesmo possa transpor o caminho que vai dos nossos ouvidos até o nosso coração. Nós não podemos fazer isso, nós não conseguimos produzir fé, nós não conseguimos produzir perseverança, nós mesmos, no que dependesse de nós fugiríamos da Tua presença, estaríamos longe de Ti, e por isso nós suplicamos a Tua graça. Ser favorável a nós nessa manhã. Quebra, ó Deus, o nosso coração diante do que ouvirmos aqui. Humilha-nos na Tua presença e motiva-nos, ó Deus, a viver para a Tua glória. Neste mundo mau, violento, imoral, idólatra e perverso. Que sejamos como luzeiros e como sal. É o que pedimos em nome de Cristo, Teu Filho. Amém. Irmãos, muito bem. Obviamente, esse texto não é uma surpresa para ninguém. Esse texto aqui não é aquele texto que nós lemos assim e dizemos, olha, nunca ouvi, porque isso aqui está na nossa vida desde os primeiros dias da vida cristã. Nós ouvimos isso, nós ouvimos sermões, estudos, isso já provavelmente foi tema de retiro aqui, é tema de conferência. No entanto, irmãos, eu gostaria de pedir a vocês, humildemente, que, a despeito de tudo isso que vocês já ouviram, e de talvez pensarem assim, olha, a gente já ouviu tanto isso, eu não quero, é muito repetitivo, eu cansei, não quero mais. Eu queria pedir que você atentasse com seus ouvidos e com seu coração para as verdades sobre as quais eu vou falar aqui nessa manhã. Como eu disse, irmãos, nós estamos no mundo. Nós não pertencemos a Ele, nós fomos comprados pelo Senhor Jesus. Antigamente nós estávamos lá também, perdidos, longe de Deus, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, longe completamente da aliança e dos propósitos eternos do Senhor. Mas Deus teve compaixão de nós, nos trouxe para a sua família, nos adotou como seus filhos, fez do Senhor Jesus o nosso irmão mais velho. O Senhor Jesus é o nosso irmão, nós somos irmãos de Jesus Cristo. E então nós passamos a experimentar essa realidade aqui. Nós, que antigamente estávamos perdidos nas trevas, que estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, fomos salvos pela graça, encontrados pelo Senhor, fomos integrados à sua família e agora nos tornamos sal e luz. Eu quero então te desafiar a ter não só os seus ouvidos atentos, mas também o seu coração. Talvez, inclusive, tenha alguém aqui que não é crente ainda. Essa nomenclatura, essa terminologia pode parecer estranha. Assim, o que é esse negócio de ser crente, né? Será que é ir à igreja? Será que é cumprir alguns rituais religiosos? Algumas pessoas pensam assim. Eu gostaria também de, à luz desse texto, te desafiar nessa manhã a rever o seu conceito do que significa seguir Jesus, do que significa pertencer a Ele, do que significa ser sal e luz, e talvez entregar o seu coração e a sua vida ao Senhor Jesus, suplicando a Ele perdão pelos seus pecados e se tornando assim mais uma dessas lâmpadas nessa grande instalação que Deus está construindo por sua graça. O que é que nós podemos pensar nesse texto aqui, irmãos? Quero lembrar aí mais ou menos, para quem gosta de anotar, né, que o nosso tema hoje é glorificando a Deus no mundo. Vivendo para a glória de Deus no mundo. Vivendo para a glória de Deus no mundo. O Senhor Jesus está aqui num dos pontos do Sermão da Montanha. Ele começa lá no início do capítulo 5, né? Uma multidão chega perto dele, Jesus já estava fazendo certo sucesso, né, nas multidões, e certa multidão chega em torno dele ali, maravilhado
pelo que ele estava ensinando, também pelas curas que ele estava realizando. Ali nessa multidão nós temos também alguns escribas e fariseus, mestres da lei, que eram orgulhosos. Era aquele tipo de gente que batia no peito assim, dizendo, olha, eu dou graças a Deus porque eu não sou como as outras pessoas, eu sou extraordinário. Talvez, inclusive, esse seja o pensamento de muitos de nós aqui. Às vezes, esse pensamento orgulhoso teima em encontrar lugar em nossos corações. Olha, graças a Deus, talvez nós pensemos assim, porque eu sou muito melhor do que o pessoal que está lá agora pulando carnaval e na vida imoral. Irmãos, não fosse a graça de Deus, a gente estava lá também. Obviamente, graças a Deus porque nós estamos aqui. Mas isso não deve nos motivar um sentimento de orgulho como se nós fôssemos superiores a quem quer que seja. Esse era o espírito dos fariseus, dos mestres da lei, dos escribas. Graças a Deus, lembram daquela parábola que o Senhor Jesus conta? De um fariseu e de um publicano que vão ao templo para orar, e o fariseu então dizia, olha Senhor, graças eu te dou, porque eu não sou como as demais pessoas. Olha, graças eu te dou, porque eu não sou como as meretrizes, como os imorais, como os perversos. Eu não sou, Senhor, nem como esse publicano, olha como eu sou especial. Muitas vezes esse é o sentimento de legalismo religioso, de orgulho religioso que encontra lugar nos nossos corações. Nós devemos correr disso. Porque é justamente para ensinar aos fariseus e aos mestres da lei, e é para ensinar também aquela grande multidão que está no entorno dele ali, que Jesus prega o Sermão da Montanha. Para mostrar, como ele diz no verso 20, 21, que é impossível que alguém chegue ao reino de Deus, ou veja o reino de Deus, ou participe dele, se a sua justiça não exceder muito a justiça dos mestres da lei e dos fariseus. Jesus eleva o padrão, dizendo assim, olha, para participar do reino de Deus, a justiça de vocês tem que ser mais elevada do que a justiça dos mestres da lei, dos escribas e dos fariseus. Por quê? Porque aquele povo tinha uma perspectiva de que a justiça do reino de Deus era algo alcançado pelo mérito próprio, pelo esforço religioso, pelo cumprimento das exigências. Algo muito semelhante do que talvez a gente pense agora. Eu vou agradar a Deus e vou alcançar o favor de Deus se eu for um crente direitinho, se eu for para a escola bíblica dominical, se eu der o dízimo, se eu for para o estudo, se eu estiver no retiro. Irmãos, todas essas coisas são boas e dizem respeito àqueles que amam a Deus e que se devotam a Ele. Mas essas coisas, como reflexo apenas de uma vida cristã exterior, não têm valor algum e nada mais é do que farisaísmo, religiosidade exterior e que não tem valor algum para testemunhar de fato aqueles que pertencem ao reino de Deus. Jesus, então, nesse sermão, quer ensinar sobre como essa religiosidade externa não tem valor algum. Ele vai falar muito sobre isso no sermão. Veja bem, os fariseus, na sua interpretação da lei, diziam assim, olha, se um homem for pego em flagrante adultério com uma mulher, eles deverão morrer, porque são adúlteros. Jesus diz, olha, vocês ouviram o que foi dito aos antigos, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, se um homem em seu coração apenas pensar numa mulher com intenção impura, no seu coração já adulterou com ela. Veja bem o que o Senhor Jesus está dizendo, a justiça dos súditos do reino de Deus, ou a justiça do reino de Deus, é mais elevada do que uma justiça que seja só exterior, que é só do lado de fora. Alguém diz assim, mas a lei dizia, não matarás. Jesus diz, vocês ouviram isso? E as pessoas pensavam, olha, se eu pegar um porrete, sentar na cabeça do cidadão lá, né? Ou pegar o meu 38 e dar um tiro no peito dele, então eu serei um assassino. Jesus diz, não, vocês ouviram isso? Mas eu digo, se alguém odiar o seu irmão ou amaldiçoá-lo, no seu coração já é um assassino. O que Jesus está fazendo? Mostrando que a justiça do reino é mais elevada do que uma justiça que seja só do lado de fora. Do lado de fora, qualquer um pode fazer. Do lado de fora, qualquer um pode ser. Mas aqueles cujo coração foram encontrados pelo Senhor, cujas vidas foram transformadas, cujas perspectivas, expectativas com relação à vida, ao futuro e à eternidade foram completamente mudadas. Aqueles que passaram por essa experiência têm uma transformação que não é só do lado de fora, mas começa de dentro para fora, do coração para fora. Ao ponto do que Jesus vai dizer também, que é através do coração, e no capítulo 7, né, dos frutos que nós reconheceremos as árvores. Então, o que Jesus quer ensinar, especialmente nesse ponto do sermão? Veja bem, nós temos a multidão no entorno dele. Jesus está sentadinho, né, ao contrário do que nós temos aqui,
Naquele tempo o pregador sentava, né, para pregar, hoje em dia a gente levanta para pregar. Jesus está sentadinho no monte lá, tem um pessoal em torno dele, os seus discípulos mais próximos estão ali, há fariseus e mestres da lei no entorno também, e Jesus começa a dizer, olha, eu vim inaugurar um reino, eu vim para começar um reino. Esse reino não é exterior, ele é um reino do coração. Você pode estar bonitinho do lado de fora, mas se o seu coração estiver longe de mim, isso não tem valor nenhum. E ele começa dizendo, bem-aventuranças, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados os que são perseguidos por causa da verdade, dizendo, olha, os súditos do meu reino vivem assim. É assim que se espera que os súditos do meu reino vivam. Bem-aventurados são vocês, se vocês forem assim. E aí então na transição, no verso 13 que nós lemos, ele traz então duas perspectivas, duas comparações, que nos fazem perceber como essas bem-aventuranças são colocadas em contraposição com o mundo. Em contraposição com aqueles que são de fora, com aqueles que não foram alcançados ainda, e talvez com aqueles que pareçam ser de dentro, pareçam pertencer ao Senhor, mas vivem uma religiosidade que é meramente externa, que é só do lado de fora, que é só exterior. E a primeira coisa que Jesus diz é, uma vez que vocês são bem-aventurados por serem mansos, piedosos, pacificadores, humildes, por terem fome e sede de justiça, por serem perseguidos por causa do meu nome, eu quero fazer uma distinção aqui. Duas distinções, na verdade. A primeira, vocês são o sal da terra. A gente poderia ler esse texto de várias maneiras aqui. É como se Jesus estivesse dizendo assim, vocês são o sal da terra. Tipo assim, vocês não são um sal da terra, estão entendendo o que eu estou querendo dizer? É vocês, não é o outro povo, não é a outra ideologia, não é o outro pensamento, não é a corrente filosófica, não. Vocês são o sal da terra. Vocês é que são o sal da terra. Esse texto então nos ensina, não muito sobre nós, não somente sobre nós, mas também sobre o mundo. Não somente sobre como nós pertencemos ao Senhor Jesus e amamos o Senhor e queremos servi-lo de todo o coração, mas também sobre como o mundo está podre, perdido e longe do Senhor. Vocês são o sal da terra e talvez nós pensemos assim, o que Jesus está querendo ensinar com isso? Nós já ouvimos muitas aplicações sobre isso aqui. Muitas comparações com aquelas que são as funções do sal, como dar sabor ou como... principalmente como dar sabor, na verdade. Mas eu quero pensar aqui com os irmãos sobre qual é a perspectiva que Jesus tem em mente, que Mateus registra aqui, quando ele fala que nós somos o sal da terra. Que é a perspectiva de que como sal, nós temos a função, ou nós temos mais do que a função, ou além do que a função, nós temos a capacidade de parar a putrefação desse mundo. E aqui eu não estou falando ideologicamente, eu quero de antemão falar dessas questões. Porque às vezes, irmãos, dentro da igreja nós temos pensado assim, o mundo está perdido no comunismo, na ideologia, no ateísmo, na imoralidade, todas essas coisas. E nós nos colocamos então como arautos, acusadores de todas essas coisas. Nós nos colocamos como o contraponto do comunismo, e aí a gente abraça uma outra ideologia. E nós nos colocamos, então, todas essas coisas são verdade, viu? O mundo tá vestido aí não só de ideologias de extrema esquerda, de extrema direita também. O mundo está perdido, irmãos. E é isso que Jesus está querendo mostrar aqui. Vocês são o sal da terra. E vocês têm a função de evitar a podridão nesse mundo. Vocês conhecem, né? Essa função do sal. Antigamente não tinha geladeira, o que a gente fazia? Até hoje a gente faz, né? A gente pesca um peixinho lá na lagoa, taca sal no peixe para quê? Para não apodrecer, e não apodrece. A gente faz carne de sol até hoje, né? Taca sal na carne para não apodrecer. Porque o sal tem essa finalidade. E é essa finalidade que Jesus tem em mente aqui. Como sal, vocês estão aí como contraponto de tudo que é mal nesse mundo. Não simplesmente como acusadores. E como é que a gente se coloca como sal no mundo, irmãos? Nós nos colocamos como sal no mundo à medida que nós apresentamos o Senhor Jesus como resolução para todas essas questões. Existe um grande problema. E de 2 em 2 anos a gente cai nesse buraco, irmãos.
De 2 em 2 anos tem gente brigando por ideologia política. Tem crente achando que Jesus vai estar no mundo se aquele, ou Jesus vai governar o país, se aquele candidato for eleito. Ou... Não, irmãos, não é por aí que a gente vai. Individualmente você até pode fazer essas coisas. Mas não é por aí que o mundo vai ser consertado. Não é por meio da cadeira presidencial ou dos deputados e senadores. O mundo será adequado à vontade de Deus à medida que o evangelho for pregado. O mundo não precisa de Lula ou de Bolsonaro. O Brasil não precisa de direita ou de esquerda. O Brasil precisa do Senhor Jesus. O Brasil precisa do evangelho. Você quer melhorar o Brasil? Mais do que fazer campanha política, pregue o evangelho. Chame as pessoas ao arrependimento. Anuncie Jesus. Porque se eu me coloco simplesmente como um contraponto a uma ideologia política, eu me torno inimigo político, ideológico, filosófico daqueles que estão à minha volta. Mas se eu apresento o evangelho, não. Eu estou aqui com a única mensagem que pode salvar, que pode resgatar, que pode regenerar, que pode perdoar pecados e mudar a sua vida. E aí não me importa se é o Lula, se é o Bolsonaro, se é a esquerda, se é a direita, se é essa ideologia, se é aquela, se é o meu professor de história, sei lá, inimigo da fé, se é o perseguidor da fé, a mensagem é a mesma, é o evangelho. E é dessa maneira que Jesus então nos ensina que os seus discípulos são colocados como contraponto desse mundo mau, como sal que impede a podridão desse mundo. Irmãos, é triste, é complicado, porque nós olhamos, talvez os irmãos mais antigos aqui vão pensar nessas questões comigo. Antigos, e não tem problema nenhum com ser velho, viu, irmãos? Parece que até no meio da igreja, abrindo um parêntese aqui, eu tenho essa mania infeliz, mas parece assim, quando o irmão é velho, né? Ou o irmão é experiente. Não, eu não sou, como se ser velho fosse um problema. A Bíblia enaltece a velhice. A velhice é motivo de glória. Então, ser jovem é bom, ser velho também é bom para a glória de Deus. Mesma coisa acontece com o casamento, né? Ser casado é bom, mas ser solteiro também é bom e Deus é glorificado na solteirice. E está na Bíblia tudo isso, né? A gente glorifica a Deus como a gente está. Só um parêntese aqui que eu tenho essa mania de devagar, né? Voltando para o texto então. Os irmãos mais velhos vão lembrar comigo. Antigamente, quando a gente falava de alguém crente, de modo geral, é claro, a gente tinha a figura de uma pessoa extremamente íntegra. Não era verdade? É claro, sempre houve escândalos na história da igreja, sempre teve gente imoral, perversa, violenta e pecadora dentro da igreja. Sempre foi assim. E sempre vai ser, é natural, porque a distinção final entre os que são e os que não são será feita pelo Senhor Jesus e pelos seus anjos no último tempo, como diz o capítulo 25 de Mateus. Mas, desculpem, nós tínhamos na figura do crente alguém extremamente íntegro. Hoje em dia, não. Eu trabalhei numa empresa em que os maiores escândalos que a gente viu lá era de gente que se dizia cristã. Os maiores desvios de dinheiro, sabe, de problema, assim, era de gente que ia na igreja e que estava lá todo domingo e que se dizia seguidora do Senhor Jesus. Por que isso, irmãos? Eu não sei realmente por quê. Mas o que é que eu estou querendo mostrar com isso? Aqueles que realmente pertencem ao Senhor Jesus, eles não contribuirão ainda mais para a podridão do mundo. O mundo já está perdido, podre, jazendo no maligno, perverso, fazendo tudo que é mal, se entregando às paixões, à imoralidade, à violência, à perversidade. Portanto, não cabe a nós contribuirmos ainda mais para essa podridão, para essa imoralidade, para essa perversidade. Cabe a nós sermos o contraponto, como que impedindo ainda mais a podridão desse mundo, como o sal faz, com o peixinho que você pescou na lagoa. É isso que se espera de nós. E Jesus então faz uma pergunta: o que se esperar do sal que não tem sabor? Do sal que não salga? Para que serve? Não sei se vocês já viram sal que não tem sabor. Nunca vi, né? Por quê? Porque se é sal tem que dar sabor. O que se espera? Se espera que ele seja jogado para ser pisado pelos homens. Há duas realidades aqui que não estão muito... duas questões que são colocadas aqui que não dizem respeito muito à nossa cultura, né? Normalmente, quando a gente tem um sítio como esse aqui, começa a crescer mato, esqueci até o nome do trem que o pessoal compra lá na loja de material agrícola e joga na terra para não crescer o mato, né? Não gosto muito dessas coisas, não, mas o pessoal joga e não cresce mato, né? Naquele tempo o pessoal usava sal, né? Eu queria fazer uma estradinha assim, eu queria que não crescesse mato, joga sal.
Nós estamos falando de uma região rica em sal. Região que tem o sal mais salgado do mundo está lá, né, no Mar Morto. Região mais insalubre, assim, nesse sentido da face da terra, está lá. Então eles pegavam esse sal abundante, muito comum também, às vezes a gente não sabe, né? Porque a gente sempre pensa no Oriente Médio como deserto, mas em Israel neva, olha que coisa, neva. Nós temos as montanhas lá mais para cima, em que dá para esquiar, e um pouquinho mais abaixo, andando poucas horas ali, você tem o Mar Morto, que é uma das regiões mais insalubres da face da terra. Né? Mas neva, eles também usavam o sal para derreter a neve, para conseguir então caminhar. É essa a ilustração que Jesus está dizendo. Um sal que não dá sabor serve para quê? Para ser jogado no caminho e ser pisado pelas pessoas. Não tem utilidade prática nesse sentido de evitar a putrefação ou de dar sabor. E nesse sentido, o que ele está dizendo? Nós não teremos propósito se simplesmente professarmos a fé no Senhor Jesus. Viver uma fé só da boca para fora, sem ser o contraponto desse mundo mal, é um despropósito. É viver fora do nosso propósito, né? Como sal que não dá sabor. Agostinho de Hipona foi uma importante figura na história da igreja. E no relato de suas experiências, desde antes de conhecer o Senhor, até ser alcançado pela fé e convertido pelo Senhor, ele diz assim, olha, eu não existiria se eu não existisse em você. É claro, estou traduzindo bem ao pé da letra aqui, para quem desculpa, estou gaguejando aqui, para quem tem problema com o pronome você usado para Deus, né? Vamos colocar no português mais polido. Olha, eu não existiria se eu não existisse em ti, Senhor. Né? Não existiria. O meu propósito está no Senhor. Fora do Senhor, todos nós estamos vivendo um despropósito. Fora do Senhor, todos nós somos o sal que não dá sabor. Fora de uma fé genuína que sai do nosso coração e extrapola para a vida, vocês estão tudo perdendo tempo aqui. Tudo perdendo tempo. Vocês podiam estar lá pulando carnaval, que ia ser muito melhor do que vivendo uma fé só do lado de fora. Só do lado de fora. Só dizendo que ama a Deus e que serve a Deus. É nesse sentido. O Agostinho disse também, nessa mesma fala, de que a sua alma só encontrou descanso quando encontrou o Senhor. Essa é a realidade, irmãos. No Senhor, nós encontramos propósito. Em Jesus Cristo, a nossa vida faz sentido. Fora do Senhor, nada faz sentido. Nós somos o sal que não dá sabor, que só serve para ser pisado pelos homens. Então, ele usa uma segunda ilustração. Essa tão comum para nós também, que é a ilustração da luz. Vocês, mais uma vez, vocês são a luz do mundo. Não é essa ideologia, aquela ideologia, a direita, a esquerda, qualquer coisa nesse sentido, aquela nova filosofia, aquela nova maneira de ver o mundo, não. Vocês, meus súditos, cidadãos do meu reino, vocês são a luz do mundo. Mais uma vez, o contraponto é o mesmo. O mundo está perdido nas trevas. Desde o Éden, irmãos, o mundo deu as costas para o Senhor, deu as costas para a verdade, afundou-se no pecado e na imoralidade, na perversão, na violência. Eu estou enfatizando a todas essas questões aqui, para mostrar que no Senhor Jesus o contraponto foi feito. Vocês têm um propósito. Qual é o propósito? Iluminar o mundo mal. Mais uma vez, esse texto não ensina só sobre nós, nos ensina também sobre o mundo. Porque se houvessem outras luzes, que diferença nós faríamos? Nós somos apenas mais uma luz no meio de tantas luzes. Se a fé cristã fosse apenas mais uma luz no meio de outras luzes, nós seríamos... Qual a necessidade de nós, no final das contas, enquanto luzes do Senhor? Talvez nenhuma. Se houvesse um outro caminho, uma ideologia, um pensamento, seja ele político, religioso, filosófico, qualquer um, qual é a finalidade que nós teríamos? Jesus diz, não, vocês, exatamente vocês, são a luz do mundo. E a ilustração então caminha para a mesma questão, a questão de propósito. Para que serve a luz? Para iluminar. Não tem outra finalidade. Para que serve a luz? Para iluminar, não tem outro propósito. Para iluminar o quê? Iluminar as trevas, a escuridão. O mundo está perdido e vocês devem agir como contraponto desse mundo mau. Ninguém, irmãos, em sã consciência, pelo menos, né? Acendem uma candeia,
mais uma vez eu vou ter que apelar aqui para os irmãos mais antigos, porque é muito provável que alguns dos mais jovens não saibam nem o que é uma lamparina, né? Talvez nunca tenham sentido aquele cheiro de querosene, né, pairando no ar. Né? Alguns aí não sabem o que é isso, né? Antigamente a gente acendia a lamparina, a gente não colocava debaixo de um pinico, né? A ideia aqui é mais de uma vasilha, né? A gente não acendia a lamparina e colocava embaixo da cama. Por quê? Porque se eu acendo uma luz, ela tem um propósito. Se o propósito dela é iluminar, qual é a lógica de acender uma luz para escondê-la? Qual é a lógica de se acender uma luz para escondê-la? Nenhuma. Hoje em dia, para quem não sabe o que é lamparina, né, a lâmpada cumpre o mesmo propósito. Talvez tenha alguns aqui estudantes de engenharia. Qual é o engenheiro que vai traçar o projeto da casa e de repente o mestre de obras, né, os pedreiros pegam aquele projeto e se escandalizam porque as lâmpadas estão todas no chão. Imagina, né, você pegar um projeto de uma construção e aí você se depara com as lâmpadas do projeto no chão. Que negócio absurdo. Por quê? Porque a lâmpada tem que ficar no alto, iluminando, né, toda a casa, iluminando todo o cômodo. Então, Jesus nos chama ao senso de propósito aqui mais uma vez. Para que a gente serve nesse mundo? Para iluminar. Se for só para viver uma religião exterior, com regras, estereótipos, né, e legalismos e acusações, isso não tem propósito. Mas se for para iluminar, então fará sentido. E essa ilustração, ela é demonstrada de duas maneiras, dizendo, olha, ninguém acende uma lâmpada para colocar embaixo de uma candeia, e também ninguém esconde uma cidade edificada sobre um monte. Eu sou de Rio Pardo de Minas, né? A capital do mundo, né? O centro metropolitano do mundo todo. Quando a gente está chegando na cidade, bem de longe a gente já consegue ver, né, as luzes da cidade lá. Conquista acontece a mesma coisa, né? O pessoal que vai para Conquista aqui. A gente está a 70 quilômetros de Conquista, a gente consegue ver Conquista lá longe, né? Depois some e aparece de novo. O que Jesus está querendo dizer aqui? Que uma luz que resplandece não pode ser escondida. Não dá para esconder uma cidade edificada sobre um monte. Vocês são essa cidade edificada sobre um monte. Não dá para esconder. Vocês têm um propósito. E o propósito é iluminar esse mundo mau. E então ele conclui dizendo, da mesma maneira que a lamparina lá no velador, na parte mais alta da casa, ilumina a casa toda, da mesma maneira que a cidade edificada sobre o monte é vista de todos os lugares, vocês também devem resplandecer como luzeiros nesse mundo. Vocês devem... Isso aqui, irmãos, não significa necessariamente, e eu quero tomar todo o cuidado para falar isso aqui, não significa necessariamente que você chega lá no seu emprego, né, de manhã, entregando folheto para todo mundo e falando, aceita Jesus, senão você vai para o inferno. Você tem que fazer essas coisas também, evangelizar ativamente, tem que fazer tudo isso. Mas isso não significa necessariamente que a gente está chegando de voador em todo mundo, mandando todo mundo para o inferno aí não. Né? Isso significa que a nossa postura, que a nossa conduta, que os nossos relacionamentos, que a nossa maneira de dirigir quando alguém fecha a gente no trânsito, né? Que a nossa maneira de lidar com as pessoas que estão à nossa volta deve resplandecer como a luz no mundo. E tudo isso contribui para o anúncio do reino de Deus, para as oportunidades que nos são dadas de anunciar que Jesus é o único meio de salvar pecadores. É assim que nós nos distinguimos do mundo. E aí Jesus conclui dizendo exatamente isso. Da mesma maneira que a candeia no velador, da mesma maneira que a lâmpada no centro da sala, no teto de preferência, da mesma maneira que a cidade construída sobre um monte resplandecem, de modo que não dá para esconder, vocês também devem resplandecer. No serviço, na dedicação, no trato, no amor para com as pessoas, no anúncio da verdade, sem dúvidas. E o que vai acontecer como resultado disso? As pessoas verão a luz de vocês resplandecer e o resultado será que o Pai de vocês que está no céu será glorificado. Olha que estratégia evangelística extraordinária. Viver para a glória de Deus. Ser uma luz no mundo que jaz nas trevas. Ser sal no mundo que está apodrecendo. Olha que estratégia evangelística extraordinária. Irmãos, eu me encaminho aqui para o final, lembrando de algumas aplicações e fazendo alguns apelos aqui. Primeira coisa,
Para você que é um crente relaxado, e mais uma vez, eu não estou falando de coisa de igreja não, tá? Porque às vezes a gente tem a ideia de que crente bom é o crente que faz coisa de igreja, tudo de igreja. Tem que fazer coisa de igreja, viu? Tem que estar envolvido, tem que servir, tem que amar os irmãos, tudo isso. Mas às vezes a gente cria uma ideia de que crente bom é aquele que está ativo, né? É ativista. Mas às vezes isso é só ativismo religioso. Não é o retrato de um coração realmente temente a Deus. Eu estou falando de alguém relaxado aqui que vive a vida cristã de qualquer jeito, sem amar o Senhor de verdade, sem servir o Senhor, sem se curvar diante de Deus e suplicando misericórdia, pedindo perdão de pecado e falando, Senhor, olha para mim, eu sou tão miserável. Você é desleixado, vive a vida cristã de qualquer jeito. Tá aí, né? A banda voou, como a gente costuma dizer. Existe um desafio para você aqui. Ó. Viver dessa maneira é um despropósito. Você está perdendo seu tempo. Tá? Deus nos criou para o louvor da sua glória. Foi para isso que Deus nos criou. Deus fez todas as coisas para o louvor da sua glória. Se eu e você não vivemos para o louvor da glória de Deus, nós estamos num despropósito. A gente está perdendo tempo. É como um sal que não presta para nada. Se você, nos seus relacionamentos, na universidade, com os colegas de trabalho, com a família, você é só mais um no meio da multidão, você está vivendo um despropósito. Se você não é o sal que salga, se no meio das imoralidades que os seus colegas de trabalho compartilham lá, você está no meio, né? E rindo, e achando normal, e falando, olha que legal isso aqui. Eu estou falando isso porque eu via isso no ambiente de empresa, né? Às vezes, quando a gente está mais no ministério, a gente não vê muito isso, porque parece que o povo fica meio longe da gente, acha que a gente é... Sei lá, não entendo muito bem o que acontece com as pessoas, não. Acha que pastor é um bicho diferente, né? Não sei o que acontece, não. Mas eu via as pessoas fazendo isso. E de repente, quando um crente chegava, a conversa mudava. Por quê? Porque o próprio crente que ama o Senhor e que vive uma vida digna do nome do Senhor, ele ilumina, ele evita a putrefação. Então, se você está acostumado com essas coisas e achando normal, né? E achando tranquilo, eu te convido a se arrepender e a deixar esse estilo de vida e a abandonar esse estilo de vida e ser realmente sal e luz nos locais onde você, com as pessoas com quem você convive. Se nos seus relacionamentos familiares você só é aquele crente chato que existe só para apontar os erros de todo mundo, já viu? Os muçulmanos têm os xiitas, né? Os evangélicos têm os chatos, que é aquele pessoal que só serve para apontar o erro do outro. Ele não serve para amar, não serve para servir, ele só serve para dizer, ó, você está errado nisso, está errado naquilo, você vai para o inferno. Não, irmãos, isso não tem nada a ver com evangelizar. Evangelizar é contar uma história. Evangelizar é dizer, Jesus morreu pelos seus pecados, arrependa-se e crê. Não é ser chato, inconveniente o tempo todo, não tem nada a ver com isso. Se você, nos seus relacionamentos com as pessoas, você não tem sido luz, mas você tem sido uma pedra de tropeço, você não tem sido sal, e na verdade você está sendo o motivo de toda a confusão e de todo o problema e de toda a dificuldade, não como o sal que evita a putrefação ali nos seus relacionamentos familiares, então eu te convido a revisar aí os seus conceitos e mudar de atitude. E se você, porventura, está acostumado aqui com esse pessoal de igreja, né? Talvez você não é crente ainda, veio visitar, está gostando, está próximo aí, não sei, né? Tem muita gente aqui que eu não conheço, não sei qual é a situação de vocês, mas não existe um outro meio pelo qual você possa encontrar propósito na sua vida. Ah, não encontrei o meu propósito no trabalho. Não encontrou. O trabalho não é o propósito da vida de ninguém. Encontrei o meu propósito na minha família, na minha esposa, nos meus filhos. Não. Fora do Senhor, tudo é um despropósito. Salomão disse, qual é o resumo de todas as coisas? Salomão foi um cara bem sucedido, né? Salomão era quase como o dono desse sítio aqui, né? Muitas coisas, ele viu muitas coisas, ele juntou muito dinheiro, ele cresceu, né? Em todos os sentidos da vida, muito dinheiro, mulheres demais, né? Aproveitou a vida, empreendimentos, tudo que ele fazia era bem sucedido.
e chega no final da vida, ele olha para trás e diz assim, olha, eu descobri que é tudo correr atrás do vento. Tudo é um despropósito fora do Senhor. Agora, temendo a Deus, a vida faz sentido. O meu convite para você, portanto, é que você se arrependa dos seus pecados. Confesse o Senhor Jesus hoje, não é amanhã, não é daqui a pouco, é agora. Senhor, o Senhor está vendo meu coração, como eu sou mal, como eu estou do outro lado da moeda de tudo aquilo que foi dito aqui. Eu estou do lado podre da história, Senhor, perverso, mau, imoral, violento. Eu estou do lado das trevas, Senhor, e eu quero ir para a luz, eu quero que a minha luz resplandeça, eu quero ser sal e não podridão, eu quero ser luz e não trevas. Senhor, tem misericórdia de mim, perdoa os meus pecados, muda a minha vida. Eu tenho certeza de que o mesmo Senhor Jesus, que estava diante dessa multidão anunciando o reino, chamando pecadores ao arrependimento, acusando sim os publicanos e os fariseus e os mestres da lei e os escribas aqui, acusando sim, dizendo vocês estão errados, os cidadãos do meu reino não são assim. Eu tenho certeza que o mesmo Senhor Jesus vai abrir os braços para você e vai fazer de você luz e sal para trabalhar na conservação, né, do reino nesse mundo que está apodrecendo e na iluminação também do reino nesse mundo que jaz nas trevas. A vida cristã, irmãos, como disse Agostinho, fora do Senhor, a vida é um despropósito. Você só vai encontrar descanso no Senhor. Você só vai encontrar propósito em Deus. A sua vida só fará sentido no Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos ajude, irmãos, e que à luz dessas verdades aqui, nós possamos glorificar a Deus no mundo. Não como monges. O retiro é bom, né? A gente sai, vem aqui, mas quarta-feira a gente está lá de novo. A vida vai continuar. A gente vai continuar indo para o trabalho e vivendo com gente que não conhece a Deus. A gente vai continuar nos relacionamentos familiares com gente que não conhece e não ama a Deus. A gente vai continuar vivendo com pessoas ímpias, imorais e perversas e que não temem o Senhor. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos nos calar, nós vamos nos colocar debaixo da vasilha, nós vamos cobrir a cidade sobre o monte, nós vamos nos jogar pelo caminho ou nós vamos cumprir o nosso propósito de sermos sal e luz nesse mundo. Assim, ao sermos sal e luz, nós estaremos glorificando a Deus no mundo. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Senhor, obrigado por esse texto, obrigado porque o Senhor fala ao nosso coração e porque nós podemos aprender muitas verdades aqui nesta manhã. Nós aprendemos que nós somos a luz do mundo. Nós, o teu povo, não nós, os de direita, não nós, os de esquerda, não nós, o da filosofia, tal. Nós, o teu povo, os que fomos comprados pelo sangue do teu Filho, nós somos a luz do mundo e nós somos o sal da terra. E aqui, Senhor, nós queremos pedir, ó Pai, misericórdia, porque muitas vezes, Senhor, nós não cumprimos este propósito. Muitas vezes, Senhor, nós não só nos escondemos debaixo da vasilha, mas nós somos coparticipantes muitas vezes, Senhor, das obras infrutíferas das trevas. Nós suplicamos a Tua graça, ó Deus. Suplicamos a Tua misericórdia para que possamos fazer a diferença para a glória do Senhor, para a glória do Senhor, Pai. Há pessoas aqui nesta manhã que talvez entenderam essa verdade e cujos corações estão enfrentando o mesmo dilema do Agostinho, entre crer no Senhor, entregar as suas vidas ao Senhor, ou continuar vivendo do jeito que estão. Que o Senhor mesmo possa alcançá-las com graça e compaixão nesta manhã. Que o Senhor mostre a eles, ó Deus, que a vida sem o Senhor é um despropósito. Que viver longe dos teus caminhos é viver uma vida sem sentido, correndo atrás do vento, sem nunca chegar a lugar nenhum. Que o Senhor possa alcançá-los com graça e compaixão. Ajuda-nos, ó Deus, porque enquanto estamos aqui, estamos no meio de luzeiros e saleiros. Todos nós estamos como luz e sal aqui. Mas ao encerrar esse retiro, nós iremos voltar. Estaremos no meio das trevas e no meio de um mundo que está apodrecendo. E nós pedimos, ó Deus, que o Senhor nos ajude a iluminarmos e a evitarmos essa putrefação,
à medida que damos sabor ao mundo com a verdade do Evangelho. E somente o Evangelho pode fazer isso. É por isso que nós pedimos em nome de Cristo, teu Filho. Amém. Irmãos, muito obrigado pela paciência, viu? Ninguém dormiu. Eu vi só umas pescadas. Hoje é só o primeiro dia, né? Por favor. Vocês são muito mais vigorosos do que isso, né? Eu vi algumas bocas abertas, algumas pescadas, algumas pessoas que acham que eu não conheço essa estratégia da atitude de oração, né? Não, eu estou só orando. Eu sou velho, gente, eu já passei por isso, né? Sei muito bem o que é isso aí. Então, força, vigor, né? Vão, brinquem, aproveitem, joguem bola, né? Fica até... Meire não me escute, até 5 horas da manhã acordado, né? Mas estejamos juntos aqui com dedicação ao nosso Deus. Deus abençoe e até a noite. Acaba aqui ou... Então, está encerrado.